Olá! Olá, que bom que você está aqui! Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que pode fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes, com suas filosofias, metodologias, atividades, e temos uma pessoa que pode conectar todas essas informações para compartilhar com os alunos. E quem é? Sim, o professor! É o que temos de melhor, o nosso ouro verdadeiro, o melhor do Brasil. Um educador capaz de trazer para fora o que você tem de melhor. E eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo, o que faz despertar a sua curiosidade. O que está por trás de grandes escolas, filosofias famosas, metodologias transformadoras, atividades educacionais de sucesso? Sim, é a arte de um bom professor. Por isso, vamos conhecer alguns desses professores que estão espalhados por todo o Brasil e saborear as suas ideias mirabolantes. Bem-vindo, eu sou Estevão Marques, um professor que sabe que para ensinar, o professor precisa usar a cabeça, mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. Bem-vindo todos! Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber se o som tá bom, se a imagem tá boa, porque a gente tem uma convidada muito especial hoje para compartilhar um pouco da vida dela, das brincadeiras mirabolantes, da transformação que ela proporciona para os seus alunos, que é muito legal. Então, antes de receber, a gente precisa ver se a casa está bem arrumada para receber a nossa visita. Todo mundo me escuta bem? Me ouve bem? A imagem está boa? Porque se tiver, a gente já vai chamar a nossa convidada. Põe assim, sim, oi, tudo bem, tá travando? Não, tá tudo ótimo. Estela falou que tá ótimo, maravilha. Então, tchan, 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 tchan. Tchau, cadê? Vamos ver se ela vai conseguir chegar aqui, tranquila. E vai ver, Cíntia! Já estou aqui. Muito obrigado por compartilhar o seu tempo, estar aqui conversando não só comigo, mas com todo mundo que está presente. É um grande prazer para mim. Imagina, prazer é todo meu. Você faz parte da minha história de educação musical desde o iniciozinho e vai ser uma alegria. E eu, Cíntia, você me escuta bem? Eu estou travando? A imagem está boa? No começo estava travando, agora eu acho que deu uma normalizada. Você está me ouvindo? Tá, eu te escuto. Qualquer coisa eu tento fazer algumas mudanças. Você faz assim, você faz assim. Calma, espera. Porque a internet às vezes oscila. Porque a gente está conversando muito online com todo o Brasil. Aí, voltei. Aí, foi. E, Cíntia, para todo mundo que não te conhece, eu gostaria muito da gente entremear nossa conversa com brincadeiras, atividades, mas eu queria que você se apresentasse para todo mundo que está aqui, falando um pouco de você, com o que você trabalha e de onde é que cidade, que lugar do Brasil você está. Ok, eu sou de Franca, interior de São Paulo, mas a gente é assim grudadinho em Minas, 15 minutinhos a gente tá lá, então todo francano é meio mineiro, meio paulista. Moro aqui já desde que nasci e eu trabalho atualmente e muita coisa, na verdade. Vamos por partes. Eu trabalho Respira. na prefeitura de Franca, tenho cargo público como professora de música. Dou aula em 4 escolas da Prefeitura de Franca.
Trabalho em mais 4 escolas. da prefeitura, isso. E trabalho em mais 2 escolas particulares. Uma bem grande, que eu trabalho com a turma de Fundamental 1, e uma escola menor que eu trabalho, Ah, que é uma escola só de educação infantil, que eu trabalho tanto dando as aulas de música para as crianças, quanto com formação para as ah. professoras dessa escola uma vez por mês. Também faço encontro com os pais, encontros brincantes com os pais dessa escola, uma vez por semestre a gente tem. Então é um lugar que eu tenho vários braços ali de atuação. Eu tenho uma turminha de Nossa, mas calma aí, Cíntia. Essa escola te convidou, ela falou assim, Cíntia, vem cá dar aula para as crianças, mas eu quero que você faça um trabalho com os professores e com as famílias das crianças. Foi isso? Não, não foi desde o começo. Eu entrei lá só dando aula de música. Com o tempo, outras coisas foram Ah, surgir, né? Vem trabalhar com as professoras. Ano passado, eu não tive horário para dar aula com as crianças lá. Eu fiquei só com as formações. Eu ia lá uma vez por mês e ficava ah, com os pais. Esse ano eu consegui reorganizar meu horário para voltar a atender as crianças também. E aí, agora eu tô ah. com tudo e mais um pouquinho lá. Eu tenho uma turminha de Ótimo, né? musicalização para bebês com pais e bebês, que eu faço uma vez por semana, de forma particular, assim. Tenho as contações de histórias, oficinas que eu faço quando, quando Ah, chamam. E aí a gente vai fazendo um pouquinho de tudo. Cíntia, que demais. E uma dúvida que eu tenho, pessoal, você com que idade de crianças você convive no seu dia a dia? Com fundamental, ensino médio, bebês, maternal, berçário? Eu já tive de bebê a 7º ano. Esse ano eu tô com bebês a 4º ano. Eu tenho todas as faixas etárias. Que legal! E como é que chama o seu projeto, Cíntia? Porque você tem um projeto próprio aí, só com os bebês, de contação de história também. Isso. Eu tenho o Cintia Conta e Canta, que na verdade é uma a junção de É tudo tudo. isso, assim, né? Eu vou. É, A claro. contação de história já estava presente na minha vida antes da educação musical, porque eu sou pedagoga antes de educadora musical. Eu fiz pedagogia assim Ah, que que legal. saí do ensino médio, né? Mas a música está comigo Aham. desde criança. Então, mesmo quando eu dava aula em sala de aula, como professora polivalente, eu já usava a música como recurso. Então, para ensinar geografia, quando eu tinha um 5º ano, eu levava uma música que falava do Rio, para ensinar. Ai, que demais. Mesmo antes de dar aula de música, eu tive todas as faixas etárias como professora de sala. Então, eu tive essa experiência Que legal. antes da educação musical, né? E aí quando eu terminei a faculdade de pedagogia, já dava aula durante a faculdade, já estava na área da educação, porque a educação era o que eu queria. Se a música pudesse vir junto, ia ser perfeito. Eu sabia que eu queria trabalhar com educação. Que bonito. E aí eu Ah, entrei para a faculdade de educação musical logo depois. E aí, quando eu entrei de cabeça mesmo na educação musical, eu tive que centrar todas as minhas energias escolher. ali e não parei É. mais. Que demais. Então, isso eu acho muito bonito da sua vida, porque eu lembro, quando a gente se conheceu no baile do Colherinho, no curso online, você sempre dava você tinha uma visão sobre as brincadeiras que ultrapassava o campo só da sala de música ou de arte. E é muito legal ver como você tem essa visão multidisciplinar, quem está ali no dia a dia ensinando música, mas sabe o que está acontecendo em sala de aula, as temáticas e como você pode, de uma maneira muito orgânica, juntar temáticas, deixar interessante o que você já fazia na pedagogia. Mas eu fiquei curioso, Cíntia. Você falou que desde pequena você tinha essa música com você. Como é que veio a música na sua infância? Eu comecei a estudar música numa escola que existe até hoje aqui em Franca, se Em chama Franca. EMIN, Escola Municipal de Iniciação Musical. Nós temos a vantagem de ter Ah, em Franca a educação musical nas escolas já há muito tempo, a gente, 90 e poucos, no começo da década de 90, a educação musical já foi implantada nas escolas. Foi devagar. Hoje a gente tem toda a rede municipal com professores de música, tem mais de 40 professores que concursados. legal. E eu acho que eu sou um pouco fruto dessa coisa que existe É uma nessa. política, né? É,
Uma política que alguém muito legal fez, deu certo, uma parte cultural que a cidade também não deixou sair e cuidou disso. Que bonito, Cíntia. E então Você teve na sua formação. eu entrei nessa escola com 8 anos de idade. E lá a gente já tinha musicalização com xilofones Orff. Com 8 anos eu já tive a flauta, a gente aprendeu teclado, violão. Então eu estudei 4 anos e saí assim com o básico, que eu acho que o educador musical tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então eu já tinha essa experiência Lógico. na minha infância e começo de adolescência. E foi com 12 anos a minha formatura da EMIN. E aí depois eu continuei estudando, aí eu comecei a estudar canto, sempre fui apaixonada por tudo que era cultura popular, então sempre estive envolvida nisso. Na escola sempre era da banda da escola, sempre era a que organizava o teatro. Mas quando eu fui escolher a pedagogia, eu acho que eu tinha medo, eu admirava tanto essa profissão que eu tinha medo de não ter. Então eu falei, não, eu vou trabalhar com educação primeiro, mas aí foi uma coisa que não tinha como fugir. Não tinha escapado. Ela te escolheu, né? É o chamado. E é muito bonito que eu estou vendo atrás de você vários instrumentos de percussão, instrumentos musicais. Isso faz parte do seu dia a dia. E que legal que a Cíntia está falando uma coisa que eu acho que eu já ouvi de muitos professores, né? Tem a música no pedestal, intocável, a musa, né? Aquela música que você ama, que são os músicos amadores, que no Brasil tá cheio, gente que toca um pouquinho, arranha, mas você é músico? Eu falei, não, o músico tá ali em cima, mas você tem aquela musicalidade dentro de você, que você já brincou, fez uma aula de música quando criança, e que às vezes não é tão difícil assim, é só você fazer um caminho, como você aprende a caminhar, como você aprende a falar, é uma maneira orgânica, e tem esse caminho mais orgânico que você passa isso para todo mundo nas suas formações, que é muito bonito. E eu queria saber, Cíntia, como é que a gente se conheceu a primeira vez? Como é que você ficou conhecendo Estevão e a gente se encontrou depois? O seu trabalho... Eu já vi os vídeos da palavra cantada, então eu já via o seu rosto lá, mas quando eu ouvi falar do Estevão formador a primeira vez foi no primeiro curso de música e movimento que eu fiz em São Paulo, que era um acampamento só para educador musical, que o Irá organizou há um bom tempo atrás. E lá muita gente falava do Estevão. Você gostou desse professor? Você tem que conhecer o Estevão. Nossa, você vai pirar quando você conhecer o Estevão, que não sei o quê. Então eu fiquei pensando, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer mesmo, né? Muita gente falava. E aí eu comecei a acompanhar seu trabalho pela internet e logo você começou a fazer as divulgações do começo, não existia o curso ainda online, e aí você começou a fazer as divulgações. E teve um dia que eu acordei num domingo e fui preparar minhas aulas e eu estava fazendo uma sequência de camaleão com os meus pequenininhos, que na época eu tinha. Eu lembro direitinho desse vídeo. Toda a dica que você deu no dia era justamente do que eu estava preparando, né? Eu falei, meu Deus, que coincidência. E aí eu ia escrever um e-mail para você respondendo. Só que eu comecei a escrever, eu falei, não, preciso mostrar, vou fazer um vídeo para eu mostrar para ele as coisas. E eu tenho muita vergonha de fazer essas coisas e eu toda desengonçada. Fiz o vídeo e aí você super respondeu e eu acho que aí já começou. Aí eu acho que deve ter sido uma das primeiras a fazer a inscrição para a primeira turma do Baile do Colherinho. Primeira turma do Baile do Colherinho. E aí, daí pra lá, a gente... Que demais! Essa sincronicidade é muito bonita, né? Quando você está buscando algo e alguém está falando aquilo que pode te complementar e a gente acaba se encontrando, pessoas que pensam parecidos ou têm um sonho parecido, usar brincadeiras como ferramenta de ensino, colocar cores, literatura, música, dança, teatro, contação de histórias, e a gente se encontrou. E funcionou essa aula das cores para você? Muito! Eu fiz na verdade era uma sequência, né? Eu sempre gosto de trabalhar pensando nunca numa aula desconectada com a outra, assim. O Camaleão era o primeiro dia, já tinha feito a aula do E aí, cada aula, voltou. eu tinha um bicho
de uma cor diferente. O camaleão ele ficava de outras cores. Então eu fazia uma sequência. Eu acho que essa coisa do meu processo criativo funciona muito assim, quando eu restringo, quando eu penso em uma coisa menor. Quando, às vezes eu vou em algum lugar e as pessoas falam, você pode abrir, faz uma brincadeira aqui. A impressão que eu tenho é que eu não sei nenhuma brincadeira. Porque faz uma brincadeira do nada, eu não sei. Agora, se a pessoa fala, faz uma brincadeira que sirva para isso. Ou que fale, sei lá, disso. Aí vem tudo na minha cabeça. Então, eu acho que quando a gente restringe, nessa quarentena, nós estamos vivenciando muito essa coisa da restrição, né? É a melhor Essa hora para restrição. criar. É a hora que a gente se... Olha que legal. Ô, Cíntia, você está simplesmente trazendo toda a filosofia zen para o mundo, que fala assim, o limite faz o mestre. Então, quando você limita, é a questão do desafio da brincadeira da criança. Você tem essa criança dentro de você e você fala assim, quais são as regras do jogo? É assim, faz de conta que você é assim e tem que chegar até ali. E eu vejo isso em você, porque isso, em vez de te limitar, te deixa mais criativa, maior, começa a conectar coisas, traz à tona todo o seu repertório que você tem como pedagoga, musicista, contadora de história, conhecedora da cultura popular, e isso potencializa o seu saber. Uma outra ideia muito legal que eu vejo, quando você fala isso, eu fico muito feliz, porque eu vejo isso em você, que é que um rio só é rio pelas suas margens. Se você tira a margem do rio, o que ele vira? Uma lagoa e não tem fluxo. Então, quanto mais a Cíntia tem as margens do rio, mais a fonte de criatividade vai ir mais rápido. E eu vejo isso em você muito. E quando você fazia essa do camaleão com as cores, você era pedagoga ou professora de música? Não, já era professora de música. Já era. E foi o primeiro ano que eu trabalhei só como professora de música, que eu já não tinha. Porque teve uma época que eu conciliava um período de manhã com uma sala e à tarde eu dava aula de música. E aí depois, esse ano, já foi o primeiro que eu já tinha aula de música. Que legal. E uma dúvida, assim, quando você começou, eu vou entrar, não, é isso, foi meio degradê das cores, né, indo para música. Que brincadeira você usava que era sucesso nesse seu primeiro momento como professora de música? No primeiro momento, como professora de música, qual era o sucesso? A música do Camaleão era... O que é que você fazia assim? Camaleão do Palavra Cantada? Não, tinha uma da Teca. Eu me lembrei hoje, nessa escola, que eu dei aula nesse primeiro ano, que a gente teve um dia que ia ter a abertura da festa, a Feira de Ciências, que tinha o tema da NASA, era astronauta. E na semana, a diretora falou para mim que queria uma apresentação na abertura. Na semana, ia ser na sexta. E aí eu Mágica! lembrei, A fase da apresentação. me lembrei que na educação infantil, quase todas as séries, eu tinha levado o Plim 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 em algum momento. E aí tinha a ver com a estrela, com toda a coisa. E era um sucesso o Plim Plim Plim. E foi no primeiro ano que eu trabalhei, que era o Plim 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 do Tri. As professoras fizeram uma estrelinha com elástico para as crianças colocarem na mão. A estrelinha brilhava e eles adoravam mostrar na hora do Plim Plim Plim. E eu juntei a educação infantil toda para cantar a música do Plim Plim Plim. E foi outra professora que está aqui na live que acompanhou. Tem aqui, não, tem um monte de gente falando, não, restrição nada. Muito... Olha só que legal. Por um lado, como você trabalha, não sei o seu estilo de ser, ela falou assim, quero uma apresentação. Isso foi um desafio para você, né? Isso já deve ter mexido com você. Você falou, calma, calma, calma. E às vezes veio à tona a sua criatividade aí com esse desafio de falar, a diretora, eu quero uma apresentação que para muita gente dá um medo, mas para quem tem uma visão criativa, que pode usar música, pode usar dança, pode botar uma estrelinha na mão da criança, cantar junto com a família, isso é muito legal. E essa do Camaleão da Teca, qual que é? Você pode cantar pra gente, só pra gente... Pequenininha, que eu usava com os meus pequenininhos, né? De 2 aninhos. Deixa eu me lembrar. Eu conheço um bichinho chamado camaleão, com a cabeça diz que sim, com o rabinho diz que não. Camaleão, remexe camaleão, remexe camaleão, com o rabinho diz que não. E aí eles amavam remexer o rabinho e tudo mais. Que demais! Olha só.
E no seu processo do camaleão, você fazia cada dia com uma cor e cantava essa música cada dia de É, abertura essa ou de música era a música finalização. de abertura. E aí eu levava um caminho colorido. Faz muito tempo que eu fiz isso, eu posso retomar essa sequência de novo em outra. E Olha, aí, é. e o camaleão era transparente, então eu colocava o camaleão cada dia numa cor do meu caminho colorido. E a gente conversava sobre Ah, muito outros legal. animais que tinham aquela mesma cor. Então, o dia do vermelho, aí eu levava a música da Joaninha. Aí fazia do camaleão para começar, mas a aula ia ser da Joaninha. Aí na outra aula eu ficava verde, aí era a música do sábio, da tartaruga, enfim, dos animais que tinham aquela cor que o camaleão ficou aquele dia. Então tinha a música a música fixa da sequência. Eu sempre faço assim nas minhas sequências. Eu penso em uma música que vai nortear o trabalho e as outras que vão desenrolar o restante das aulas. Aham. Nossa, que legal. Ô, Cíntia, vê se vai ficar melhor, porque eu entendi tudo que você falou. Eu só quero ver se a conexão ficar melhor. Se estiver melhor, a gente continua. Ai, voltei. Não, melhor assim, melhor. Essa vai ser a melhor. Essa vai ser a melhor. Eu Ai, acho que foi a minha internet. Mas eu entendi muito o que você fala, né? De um tema que vai nortear tudo e isso é muito legal, porque eu sempre falo, às vezes eu comento, né, a técnica do Hadoop, que eu pego um tema, eu falo assim, você consegue transformar isso em artes plásticas, né? Como você demonstrou, uma ideia genial, um papel transparente, um plástico transparente, a transparência, o papel do fundo, você pode fazer uma coisa plástica, visual, você pode transformar em teatro, você pode transformar em dança. Se é dança, que repertório você tem? Ah, do Camaleão, da Joaninha, de cores, músicas com cores. Começa a vir muita ideia e isso potencializa, né? Quando você às vezes está trabalhando por projetos e você hoje, você continua trabalhando assim. Desde o começo você trabalhou com esses projetos e temas e hoje sim. continua usando Eu essa acho que além ideia. de ser melhor para a nossa criação, ela faz mais sentido para as crianças. Quando você traz coisas Ah, que ontem foi uma coisa que tem a ver com o que vai ser hoje, semana que vem eu já adianto alguma coisa, eles conseguem entender muito melhor, absorver muito melhor aquilo que a gente estava fazendo, né? Ano passado eu fiz uma sequência que eu comecei com a Lá em cima da montanha passa boi, passa boiada, também passa o esterro com a não. sua batucada. E aí, a gente viajou tanto nessa sequência, foi tão legal, porque na segunda aula, depois que todos passaram por cima da montanha, aí cada aluno inventou a sua batucada. Eu não levei o tum pararara. Aí a gente fez e os outros Aham. repetiam a sua batucada. Era uma criação no final da música, e a gente cantou os nomes deles. E aí a gente foi na segunda aula para a árvore da montanha, porque lá em cima daquela montanha que passava boi tinha uma árvore que era maravilhosa. E aí a árvore da Olha montanha, só. eles criaram o que tinha da árvore da montanha também. Então cada sala saiu uma sequência diferente, porque aí a canção acumulativa da árvore da montanha e o que tinha nessa árvore? E aí um começava, tinha um macaco, e aí, ai, 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 que amor de macaco, e o que tinha no macaco? E aí, cada sala teve uma sequência mais legal e louca do que a outra. E aí a gente foi, e aí teve milhões de passarinhos nessa árvore. Depois eu fui para uma sequência de passarinhos. E é muito legal que quando eu tenho uma música que fala muito o que eu quero, eu uso. E quando eu não tenho, a hora da restrição, né, o limite que você falou, é a hora que eu crio as minhas Ah, coisas. Então, se eu preciso de uma música que fala de uma coisa, se eu preciso de uma brincadeira que faz aquilo que eu não tenho nenhuma,
E aí é a hora de criar. Nessa sequência eu criei, Ah, ah, eu fiz eu queria a brincadeira do monjolo. Mas o monjolo não tinha nada a ver com a sequência, não tinha nada a ver com a árvore, nem com os passarinhos, nem com nada que. Só que eu queria trabalhar o pulso, eu queria as coisas que aquela brincadeira do monjolo traz, né? E aí eu fiz uma outra certo. canção falando do urutau, que é um pássaro que se esconde, que se camufla, né? Que também tem essa característica ali que a brincadeira tem de esconder, de se camuflar. E aí nós fizemos a brincadeira do monjolo, do bate-monjolo, mas cantando a canção Ah. do urutau. E eles conheceram o canto do urutau e ficaram apaixonados. Não, e como é que é essa canção do Urutá que você vai ter que cantar O pra urutau, gente, por favor? ela é só uma tercinha menor para fazer a brincadeira. Então, calma aí, deixa eu só explicar. Para quem não sabe, o bate-monjolo Ai, é a brincadeira de passar quase escravos de Jó, mas você passa na minha mão, na sua mão, na minha. Você vai passando. O que que você gosta mais de passar? eu passo a moeda porque Moedinha, o tostão. caixinha, É porque a música fala do tostão. Na Bate-Monjolo eu do faço a tostão. moeda, porque aí a gente já traz esse conceito do tostão, né? Que é esse termo que eles não Aham. ouvem tanto hoje em dia. Mas Não, no Durutau eu levei uma bolinha peludinha, assim, pra falar que era a peninha Durutau, pequenininha, pra passar. a peninha do Urutá. E a musiquinha era Então assim. vai, eu vou fazer o movimento. Urutau, onde está você? Onde é que se esconde que ninguém te vê? O seu canto é triste, venha cá me conhecer. Vamos cantar juntos pra alegria renascer. E aí todo mundo esconde o urutau para quem tá Que no meio legal. da Que bonito, Cintia. aprender. Olha só que legal que eu vejo, né? Um processo de uma professora que faz a diferença no dia a dia das crianças e das famílias das crianças, que você trazendo esse desafio, né? Como as regras do jogo que vão limitar essa brincadeira, que não, tem que a gente estar no ambiente do camaleão, no ambiente da montanha. Da montanha você conecta, o que a gente lembra? O que é do repertório das crianças também, né? Não só do professor, a árvore da montanha. Mas aí você vem com esse olhar que é assim, mas eu tenho algumas ideias legais, mas sabe quem tem ideias mais legais que o professor? Os alunos do professor. E aí você falou essa frase super linda, que assim, cada sala ficou diferente. Porque às vezes a gente quer, quintos anos vão fazer igual, mesma coisa. Não, é daqui cada sala tem um formato, tem uma ideia, né? Você vai dar aula, você que dá aula em vários lugares, você tem aqui crianças de 10 anos que é assim, na outra a escola é totalmente diferente. Às vezes na mesma escola, a sala, o quarto ano A e o quarto ano B são completamente diferentes. Por que eles têm que fazer a mesma coisa? Então esse cria mais com o macaco na árvore da montanha, o outro mais com o ninho. Então tem atividades diferentes, você está potencializando o saber das crianças, conectando, e aí depois, com esse repertório, dessa abertura para as crianças, você fala assim, nossa, aí eu procuro, mas se não procuro, o que eu faço? Eu invento. Demais! Essa troca com as crianças, com o seu repertório, com a cultura popular, com a sua formação, isso tudo traz ideias geniais para você fazer com essa brincadeira que ficou muito bonita, muito E legal. esse Assim. repertório, essa beira do rio, né, que você falou ali, que é o que sustenta essa, que é o que eu busco muito procurar, em todos os sentidos. Às vezes é na música, às vezes é estudando a cultura popular, é fazendo os cursos, é indo atrás de professores que pensam a educação musical como eu, mas também é observando, às vezes, o meu pai fazendo alguma coisa no sítio, é observando uma criança que eu não estou dando aula brincar, um primo, e aí a gente tem ideias e vai juntando toda essa... Eu falo que a gente tem uma mochilinha que tem que ir juntando todas os insights que na hora de criar a gente precisa desses instrumentos. É isso que bonito. Então, você não se inspira só na aula de música, você vê nas coisas simples do dia a dia, né? Como o seu pai brincando, a criança brincando. Isso vale muito a pena. Nos cotidianos, a gente tira ideias que às vezes não são o pensamento tradicional. Às vezes a gente fica sempre com a mesma ideia,
com o mesmo pensamento, porque a gente está buscando nos mesmos lugares. E eu vejo que você passeia por muitos lugares. E eu acho que uma coisa de uma boa professora é investir na sua formação. E eu te vejo em todos os cantos fazendo formação. E isso é muito legal. Te traz conexões, pensamentos novos, visões daquela mesma coisa que você faz, mas que pode ser totalmente diferente, porque aquele professor faz totalmente diferente na sua realidade. E isso te ajuda a fazer essas formações, investir na sua formação? Com certeza. Eu não meço esforços mesmo. Se eu tô com uma vontade, eu vejo que tem um lugar que vai ter uma coisa que eu quero muito, que eu sei que aquilo vai me ajudar, eu dou um jeito de organizar a vida. Você me mostrou muito isso, né? Você abriu muito a minha mente do que vai para fora. Você foi o primeiro que falou, vai para fora do Brasil, que você vai conseguir enxergar coisas de outro jeito. E aí eu pensei, meu Deus, então tá, então eu vou dar um jeito. E é bem isso mesmo. É. E você, porque eu sei que para muita gente custa dinheiro, e aí tem muita gente que fala assim, ai não, mas é muito caro, porque talvez não está vendo como um investimento. Você acha que tudo isso que você investiu retornou no seu dia a dia, no trabalho, Com ideias? certeza, retornou e eu acredito que assim, se a gente, lógico que a gente tem que fazer tudo com planejamento, né? Com consciência e sabendo de forma responsável o que eu consigo gastar e depois que você tem ali a experiência, porque investir em experiência, mesmo que eu não tivesse, mesmo se eu tivesse parado de dar aula, tudo aquilo que eu consegui, com tudo que eu já gastei, com curso, com experiências de vida mesmo, eu não ia perder, mesmo que o retorno financeiro não voltasse, o retorno de vida é muito grande, né? Aí eu quero saber um retorno que para mim, quando eu também estou sempre fazendo curso, viajando para lá, fazendo aqui, e uma coisa que mais eu sinto que é um retorno para mim são os depoimentos das crianças e dos pais. Você tem algum depoimento, depois que você foi viajar, fazer um curso aqui, fez curso online, fez curso aqui, você está sempre viajando, você tem depoimentos da diretora, ou da família, ou dos alunos, do que você faz em sala de aula? Tem, esse feedback é muito legal. Nós estamos nessa quarentena agora e a gente está se reinventando com as aulas, né? E hoje de manhã eu me emocionei de verdade quando eu abri o computador e fui ler, porque ontem eu sempre posto, numa das minhas escolas, eu posto os vídeos das aulas da semana na terça-feira. E aí hoje eu fui abrir porque eles têm um campo para escrever. Como é que foi desenvolver a atividade, se eles conseguiram, se foi difícil, se foi fácil. E aí hoje eu fui abrir para ver se já tinha alguma criança que tinha respondido. E eu fiquei muito Ah, emocionada, porque no terceiro ano, numa das séries, eu passei um ah, jogo rítmico que não ia ser fácil. Eu pensei, meu, é muito difícil passar ah. um vídeo para todas as crianças da sala, porque você acabou de falar que cada sala é de um jeito, cada criança dentro da sala é de um Cada jeito. criança. Então tá sendo um desafio muito grande, assim, porque eu sei que às vezes uma atividade simples é difícil para alguns e é muito boba para outros. Então a gente tem que se revirar para conseguir atender todo mundo, para que eles tenham interesse, para que eles consigam continuar vivendo experiências musicais nesse tempo, assim, a minha maior preocupação. Tá. E aí eu abri e as próprias crianças escreveram. O primeiro que eu abri foi o do terceiro ano, porque eu sabia que era difícil, que eu tinha proposto. Ah, E aí um monte de criança ah. escreveu assim, ó, professora, foi muito difícil no começo, mas eu não desisti e agora tá muito fácil. Ah, Eles que que falaram, demais. eu consegui, não foi tão difícil. E teve uma aluna minha maravilhosa escreveu, professora, eu te prometo que eu tentei muitas vezes, mas eu não consegui. E aí, que lindo, ela tentou muitas vezes, que ótimo, né? E aí ela escreveu que tá com saudade, que ela entendeu. E eu fiquei emocionada, assim, de pensar que eles continuam trabalhando a música, continuam trabalhando essa musicalidade. Porque eu Claro. acredito que o ser humano precisa ser musical, precisa ter essa sensibilidade.
E a missão maior que a gente tem na profissão é exatamente essa, né? Não é de formar músicos, não é de formar grandes instrumentistas, é de formar pessoas que entendam o seu corpo como uma fonte de produção musical e tudo mais. De comunicação também, a música é uma linguagem. E eu sempre falo com muitos alunos, eu falo assim, imagina, a gente pode ser condenado a expressar nossos sentimentos só com palavras. É uma condenação, eu falo, não, a gente tem que se expressar de maneiras distintas, dançando, tocando, música, é mais um motivo, para mais uma linguagem para a gente se alfabetizar, para expressar o que a gente sente, para a gente fazer amigos. E quanto mais você viaja no mundo inteiro, também você vai criando amigos de alma. Às vezes sem a comunicação não depende das palavras, depende se você dançou junto com uma pessoa, se você tocou uma música junto, se você viu e gostou de uma obra de arte. E isso é muito legal, pessoas que amam a música, que entendem essa arte e possam fazer amigos através dessa linguagem. Nas minhas aulas do segundo ano da semana passada, eu passei uma brincadeira para eles fazerem em casa, que era um quente e frio, a brincadeira do quente e frio mais sonora. Então eles confeccionaram um chocalho, esconderam um objeto e a pessoa que ia procurar se baseava no som. Forte estava perto do que tinha que encontrar e fraquinho estava longe. E aí teve uma criança que escreveu exatamente isso, que ela percebeu com essa brincadeira que a gente pode se comunicar através do som. E aí eu falei, meu Deus, que coisa linda! Porque já valeu, é isso, cara. Tam, 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 tam. Pam, parararara, pam, pararara. Não, se você vai em Recife, no carnaval, você não precisa falar nada, só... E aí, Estevam, como é que você tá? Pam, parararara, e quando a gente convive com pessoas que falam outra língua, e aí a gente faz aula todo mundo junto, a gente vê que a música é a linguagem realmente, que a gente não precisa falar se a gente tiver a música, né? Todo mundo tá falando do mesmo jeito. Que legal, nossa, que demais. E, ô Cíntia, você foi parte da primeira turma do meu curso online. Você já tinha feito curso online antes? Foi a primeira experiência de curso online, eu nunca tinha feito. E uma coisa, porque eu também nunca tinha feito curso online, tô brincando, eu tinha como aluno, mas era a primeira turma. Você ficou com o pé atrás quando você viu, nossa, a formação tá legal, mas vai funcionar um curso online, um curso à distância? É um pouco o que a gente está vivendo agora, né? Agora tá todo mundo fazendo curso online, né? Não tem outro jeito. Sabe que não, eu fui muito já na certeza que ia ser bom. Eu acho que eu já confiava demais no seu trabalho. Bom. Eu já fui muito certa que aquilo lá ia ser importante, que ia ser de crescimento. E não me arrependi nem um pouquinho. Que bom. E o que você mais gostou dessa vivência? Porque foram 2 anos com o curso, foi chegando material, né, durante o curso, e foi ter esse contato com os alunos, é muito legal, no curso online também. Eu falo, não, mas não tem isso, mas minha realidade é essa. Eu falei, nossa, mas eu tenho uma brincadeira, eu poderia colocar aqui, porque faz parte da realidade. E o que você mais gostou do curso que você saboreou? O conteúdo do curso, os bailes, a música instrumental, às vezes eu deixava um pouco de lado, assim, talvez por não ouvir tanto, por não fazer tanto parte da minha realidade cultural, eu acho que me abriu os olhos para começar a trabalhar com o instrumental, até com os menores. Que eu tinha essa coisa de, com os maiores eu trabalho instrumental, mas os menores eu preciso de letra, eu preciso que eles... E eu percebi que dá pra gente levar coisa instrumental, se a gente conseguir contextualizar aquilo, se a gente conseguir, dá para trabalhar. Então os bailes eu fiz quase todos que tinha lá, de alguma forma, adaptando. Foi muito legal por isso. E eu acho que uma das coisas mais legais desses cursos, tanto online quanto os presenciais, é a troca com as próprias pessoas que estão no curso, né? Que aí você conhece, que tem outras ideias, que tem, às vezes você dá uma ideia que ele melhora a sua. Então, um contato mesmo online com as pessoas que... Eu tenho um amigo de Ribeirão que eu conheci no baile do Colheirinho, que a gente super troca ideia ainda. E acho que abre portas para esse tipo de... É o Sérgio, não? De Ribeirão, é o Rodrigo. Rodrigo. E isso é muito bom. Então, eu acho que a gente está falando de uma questão da comunidade. Eu acho que
muitas vezes a gente tem ideias mirabolantes e se sente sozinho, e isso não te dá o impulso e a coragem para ir em frente. Então, num curso online que você cria não só a plataforma com conteúdos, mas você cria a comunidade para você entrar em contato com os colegas e não ter só um professor, né? Ah, o Estevão está ensinando. Não, você tem vários professores, cada professor tem uma vivência super rica que pode te ajudar. A realidade de um lá de Ribeirão Preto pode te ajudar você em Franca, o outro de Fortaleza pode ajudar o outro sei lá, no Rio Grande do Sul, em alguma cidade do Rio Grande do Sul. E isso é muito bonito. Essa comunidade, quando as pessoas vão postando, né? Ah, eu fiz com minhas crianças assim, ó, eu fiz totalmente diferente. Pode? Eu falei, claro que pode. Nossa, e você pode usar. E é muito bonito quando a gente se vê aí na plataforma, na comunidade secreta, e isso ajuda, vai dando energia, e depois a gente se encontra no encontro presencial. E eu vejo muitas pessoas que se comunicaram durante 2 anos, ou 1 ano, né, às vezes, e falam, nossa, você está aqui, e ficam amigos para sempre, né? Amigos de curso, fazendo curso por todos os lugares. Tem muita gente que encontra, e a gente tem a sensação que já se conhece, que já vem com intimidade conversando, porque a gente já... E é muito louco isso. A gente, agora, como a gente está com as escolas nessa forma, tinha uma frase que uma coordenadora minha falou, que a escola não são as paredes, né? Eu não me lembro de quem é a frase. Que a escola somos nós, que a escola são as pessoas. Então, que a gente pode fazer a escola continuar. E eu acho que o Baile do Colherinho é isso. Quando tava todo mundo lá, ele era as pessoas. E quando as pessoas se encontravam presencialmente, é uma mágica que acontece, porque ele já estava ali de forma muito concreta, né? Densa. Porque todo mundo é uma energia muito grande que envolve e tá todo mundo na mesma energia, e é muito legal. Claro, e é muito bonito ver esse encontro presencial depois de ter passado por um processo. Então você vê, passa, tem experiência, se transforma, usa o que é de melhor, começa a criar, você tem esses desafios, e aí você traz à tona para o encontro presencial, tudo isso que te proporciona, que é muito legal. E depois eu fico sempre em contato com os alunos, eu fico olhando, nossa, que legal, olha a Cíntia, está fazendo. E eu, Cíntia, eu sempre te vejo aí em grupo, eu vejo fotos, grupos de maracatu, você toca percussão, estou vendo um monte de percussão. Você sempre teve esse contato com a cultura popular? De forma de estudar, eu sempre acompanhei, eu sempre fui nos cortejos que tinha, eu sempre acompanhei de espectadora, mas para estudar foi assim que eu entrei na faculdade de música, de educação musical, que eu tive colegas, né, que estudavam a cultura popular e que me convidaram para fazer parte desses grupos. Então, eu fiz um curso que tinha num Centro de Cultura Popular aqui em Franca. E aí, depois disso, a gente começou com um bloco de maracatu. Hoje nós temos um grupo feminino de percussão, que a gente se reúne uma vez por semana para estudar dança, a percussão. Como é que chama? Canto de Flor. Ah, elas devem estar aí vendo. Ah, que bonito, que bonito. Nessa quarentena eu fiz um AB, ó, todas as integrantes do grupo fizeram... Mostra pra gente, mostra, que bonito. Não tá pronto ainda. Nossa, e aí, não, mas tá. Ser uma flor, eu não sei se deu. A intenção é... Não, tá lindo. Em formato de flor. Todas nós fizemos um AB durante a quarentena. E tinha que ter, de alguma forma, a flor no formato. E aí cada um pensou numa flor diferente, mirabolou uma flor. E a gente tem essa coisa de estudar a dança. A maioria do grupo são professoras de música, inclusive, porque a gente trabalha junto. E todo mundo te acompanha, as meninas todas do grupo. Estão todas aí, lá, as meninas falou nas florzinhas. Então aí, né? E que relação você faz da cultura popular com a sala de aula? Porque cada vez eu venho dessa mesma família, né? Eu venho da cultura popular junto com Barbatux, aí Antônio Nóbrega, palavra cantada que chamava muito para percussão popular, e aí blocos que eu tinha desde criança, adolescente, tocava com meus amigos, no maracatu, e a gente foi para Recife pesquisar, e quando eu estava dando aula, mais que eu via aquele mestre brincante que mora em Nazaré da Mata, lá em Recife, ele tem muito que ensinar aos professores que querem ensinar de maneira orgânica, escutar, criativa.
O que que você viu de mais parecido da cultura popular com a educação? Na verdade, eu acho que eu vejo como uma coisa muito próxima uma da outra. Não é que é parecido, é total. Porque é o que o que nós somos. A nossa cultura popular, ela faz cada um de nós, né? Assim, então a gente tem que aproximar cada vez mais a cultura popular da sala de aula. Eu acredito que não pode ter uma coisa separada da outra. A gente sempre discute muito isso. É legal aqui em Franca, como nós temos muitos professores de música na rede municipal, nós temos a reunião com todos eles. Então essa troca é bem grande, porque tem gente de muitos lados. E aí a cultura popular é uma coisa que a gente conversa muito sobre a presença dela, assim, não só de estar presente os ritmos mesmos, a BNCC, os materiais que norteiam o currículo da educação musical já trazem essa obrigatoriedade, né? Esse ano a gente estava estudando o currículo adaptado que São Paulo fez, e no segundo ou no terceiro ano, se eu não me engano, eles falam que a gente precisa estudar as manifestações paulistas. Mas a gente já pensou que como Franca está muito perto de Minas, a gente não pode deixar de colocar o primeiro no nosso... Não pode deixar. Porque a gente não pode enfiar a goela abaixo, que nós não somos, que nós somos muito mineiros também. Então a gente meio que conversou sobre isso. E quando a gente faz os cursos com os mestres, eu costumo aprender, assim, com todo professor que eu tive, eu aprendo alguma coisa de como ensinar, não importa o que ele está me ensinando. Claro. Isso, né? Você não traz só para aquela temática dele, a maneira dele falar, olha, como ele começou a aula, ele fez uma temática, eu vou usar isso para pulsação, melodia, ritmo. Isso. Ano passado eu gosto muito de dança de salão, e ano passado eu fiz dança de samba de gafieira, porque era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E o jeito... Difícil, né? Não, né? Difícil. E o jeito que o meu professor ensinava o contratempo, eu achava muito legal, assim. No corpo mesmo, o jeito que ele usava o corpo para... E aí eu aprendia muito isso, eu fiz muitas oficinas com o mestre Walter, lá do Estrela Brilhante, e aí eu pensava, tem hora na sala de aula que eu penso assim, ó, gente, agora vai ter que ser estilo mestre Walter. O mestre Walter, para quem não conhece, é um mestre de bateria do maracatu, era do Estrela Brilhante, agora ele está em outro, mas ele faz todo mundo tocar maravilhosamente bem. Todo mundo ama ele, mas você tem que escutar o que ele fala. Se tiver confusão, o bicho come, assim, o cara fica muito nervoso, mas as crianças adoram ele. E ele, sabe o que ele fazia no ensaio do Estrela Brilhante? Ele pegava, tava todo mundo lá, 100 pessoas tocando maracatu, eu fui muito lá, eu e todos os meus amigos, e na hora que todo mundo errava, sabe o que ele fazia, Cíntia? Ele falava, para, marmanjo, né, 20 anos, 30 anos, forte, pessoal, para aqui, fulaninho, vem cá. E vinha uma criança de 10 anos. Ele botava a criança no meio de 100 pessoas, adultos, falou, vocês não sabem nada. Fulaninho, toca aí. E o menininho de 10 anos, porque ele dava aula só para as crianças, ele falava, aí ele parava assim, olhava, e aí? Ele consegue fazer, vocês vão fazer, o pessoal ficava assim, não é possível, não é possível. É a criança que prevalece. A gente fala que o adulto criativo é a criança que sobreviveu, né? E eu acho que as crianças que estavam lá. E eu penso muito que a gente precisa preservar nossos alunos desse jeito, sabe? Sem medo. Porque a gente cresce e tem medo da exposição, a gente cresce e tem medo do erro. Claro. E aí o medo do erro limita a aprendizagem. Isso que acontece. Claro. E olha só que legal, quando a gente está em contato com a cultura popular, a gente sabe que não é só música, é ritmo. Você está tocando, mas, por exemplo, o Boi do Maranhão, mas você tem também uma dança, e cada dança é de um personagem diferente. Então você tem um teatro de rua, com um enredo, com uma música, com poesia, literatura, e você tem essa comunidade todo junto, fazendo um trabalho cooperativo de criação, eles confeccionam a roupa, figurino, artes plásticas, tá tudo junto. E é muito bonito quando você consegue trabalhar isso em sala de aula e mostrar toda essa beleza da arte, que não é uma coisa separada da outra. Estava tudo junto, a gente foi separando, mas a gente tem como juntar isso. E que música,
popular tradicional que você costuma fazer com seus alunos que mais faz sucesso? Eu tô A popular. fazendo aí. Eu vou falar a minha A depois. música que deu o nome para o nosso grupo de maracatu, de percussão, é uma que eu aprendi e eles amam a música, que ela fala sobre o canto e esse canto tem vários sentidos, né? É uma canção assim, ó. Né? É um congado originalmente, a gente adaptou para o maracatu. Nessa Ótimo. casa tem 4 cantos, nessa casa tem 4 cantos, em cada canto uma flor, em cada canto uma flor. Nessa casa não entra a maldade, nessa casa só entra o amor. Nessa casa não entra a maldade, nessa casa só entra o amor. E é linda, uma canção de Que bonito. cura, assim, né? Eles sentem a sensibilidade que a canção traz. Eu sempre falo que não é à toa que essas músicas estão vivas até hoje. Posso te contar um segredo, Cíntia? Por favor. Teve uma época que não tinha internet. Você acredita em mim? Eu vivi um pouquinho. Você acredita? Teve uma época que não tinha rádio, não tinha televisão, você acredita? E essas músicas sobreviveram a tudo isso. Veio enchente, veio guerra, veio YouTube, veio Instagram, veio Facebook, veio tudo. E essas músicas, como que você está cantando agora, passou de boca em boca. Veio Macarena, veio As Cor dessa Cidade Sou Eu, todas essas músicas. E às vezes elas passaram e a tradição está aí. Por quê? Porque tem segredos escondidos nessas melodias, nessa poesia, que faz sentido com a nossa essência. Então, quando a gente está escutando essa música, a gente está escutando um pouquinho da gente também. E é muito bonito, quando você cantou, eu falo, cara, imagina as crianças chegando numa casa, numa sala quadrada, que está ali, tem uns 4 cantos, e se sente à vontade, se sente em casa. O que a gente quer com as crianças em sala? Que elas se sentem em casa, que elas se expressem, que elas comunicam, porque depois a casa não vai ter canto, vai ser o mundo inteiro, né? Então, mas é muito bonito. E a casa tem milhões de possibilidades, né? A casa pode ser ali aquele lugar da escola, naquele momento está sendo a casa, o seu próprio corpo é a sua casa. Então eu trago essas variações dos grandes sentidos que pode ter essa palavra. E é muito bonito perceber que a gente, estudando a cultura popular, a gente se encontra, a gente se conhece. Se identifica. E, nossa, Cintia, que demais, arrepiei, que música bonita. Só falar, uma que eu sei, que eu fui para Belém do Pará, fui lá no Ver o Peso, adoro, e todo mundo fala, percussão corporal, como é que eu faço em casa? Então, uma dica de uma cultura popular belíssima, como o carimbó de Belém do Pará, que eu uso muito com as crianças, que é o Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só. Dona Maria, que dança é essa, é carimbó, braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é, só falta bater a mão, batendo também o pé. É sucesso. Eu sei que quando eu tô numa aula, tenho que mandar uma aula online para as crianças, eu faço, gravo um vídeo, toca a mão, toca o pé, mas toca outra parte do corpo, toca a mão, toca a colher, e toca a panela, e aí você toca todos os instrumentos que estão aí com você, e essa é uma música que eu sei, que é o carimbó, tem uma história, tem uma dança, mas tem percussão corporal, você pode colocar os bichos no meio da dança, e aí faz o que você ensinou pra gente, né? Essas margens, esse desafio de falar, a temática é o carimbó, é Belém do Pará. O que tem no Belém do Pará? Que ave? Como é que chama a ave que você cantou? A sua música? Purutá, ó. Como é que é a ave do Belém do Pará? E aí você vai usando, e aí, em vez de te restringir, você vai muito. E, Cíntia, uma última coisa que está acabando a nossa live, você falou de contação de história no meio de tudo isso. Uma paixão. Como é que é esse trabalho de contação de história? Como é que isso entrou na sua vida? Eu fazia as histórias. Eu acho que a contação de história e a cultura popular, eles andam muito juntos, assim, as histórias fazem parte da nossa cultura, tudo o que eu ouvia do meu pai conta as histórias que a minha avó contava, que eram muito tenebrosas, assim, quase todas têm um final triste. E eu lembro muito de eu pequenininho ouvindo essas histórias. E
E eu sou uma pessoa que ama contar história, que fala desde sempre, que adora contar uma história. E aí eu descobri... É o seu lado mineiro. É... E eu descobri essa alegria de juntar a música, de juntar a dança, de juntar os objetos, os instrumentos, tudo num lugar só, que era na contação de história. E eu tive um desafio uma vez numa das escolas, que foi fazer 1 hora do conto toda semana. Eu tinha que contar uma história nova para a educação infantil inteira, uma vez por semana. Partiu de você ou partiu de outra pessoa esse desafio? Ela já veio com isso. Antes de me contratar... A mesma diretora do Plim Plim? É a mesma. A mesma. Ah, você tem que dar um beijo nela. Fala, obrigado. Como é que ela chama? Ela chama Maria Helena. Que legal. Maria, obrigado. Pode botar mais desafio para a Cíntia que ela vai fazer esplendorosamente bem. E era uma loucura, porque as aulas, como eu tinha essa coisa de uma aula já puxava a outra, eu crio com uma facilidade muito grande. Agora a história, eu pensava, meu Deus, que história que eu vou contar essa semana. E na pressão a gente cresce. Então eu criei um repertório nesses 2 anos que eu trabalhei com isso, muito grande, porque eu tinha uma história nova por semana. E depois disso, eu me conectei com outros professores, acho que com outros contadores, né? Isso que a gente tem que fazer, de se conectar com pessoas. Tinha um grupo em Ribeirão, tem ainda um grupo de contadores de histórias em Ribeirão, que eu fui para lá. O primeiro encontro, a Regina Machado estava presente, conheci a Regina lá em Ribeirão. Que ótimo. E aí nós tínhamos um grupinho de Franca que ia todo mês no encontro de contadores de história em Ribeirão. Depois nós fizemos o grupo de contadores em Franca. Aqui. E aí tem contador que conta história em hospital, tem ator, atriz, tem professores, tem gente que é professor universitário. E aí nós trouxemos já formadores. Ano passado veio a Cristiane Velasco dar uma oficina pra gente aqui. A Velasco, Cris, que demais. Aí a gente se junta, nessa quarentena nós já juntamos para contar história, assim, online. Para um contar a história para o outro, para contar das suas experiências para o outro. E aí é isso, a contação de história é uma coisa que eu assim, tenho um carinho muito grande. Que ótimo. Então, olha só, Cíntia, Pintiaminte de Mofíntia, Saracotintia, muitas escolas, pedagoga, música, que com os desafios da vida, com essas coisas que chegam para a gente, que a gente tem medo, não, às vezes é obstáculo, você utiliza esse obstáculo como alimento para a sua criatividade. Isso é um sinal, é um aprendizado que a gente tem que usar muito nesse momento, é aprender como a Cíntia. Pensa, fala assim, o que a Cíntia faria? Ela faria 1000 histórias, ampliaria o repertório, e seria, quando tudo isso acabar, vai ter um monte de coisa que ela vai ser, e tá com história, pedagogia, educação, música, viagem, contato, cultura popular. Muito obrigado, Cíntia. Que demais. E que sorte tem suas crianças de ter aula com você, as famílias dessas crianças. Eu fico muito feliz de ter te conhecido. Muito, muito por tudo que você já contribuiu. Espero contribuir um pouquinho assim com as pessoas que estão perto de mim, como você contribuiu comigo, com o meu trabalho. Que é isso, Franca, tem muito a agradecer a Cíntia. Que bom que você está aí. Que bom que, Franca, você me ensinou, eu não sabia, a família da minha mãe é de Cássia, aí pertinho, né? Eu acho que eu já falei isso para você. E que tem essa cultura musical, que alguém, alguma hora no mundo, né? Quem está por trás dessa cultura de música em Franca? Teve uma pessoa que teve essa ideia, moveu, teve que ser um pouco política, cultural, informar, e está vivo até hoje. Você é fruto disso, e vai ter muitas coisas que vão ser fruto do seu trabalho também. Que demais. Muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente aqui. Estou à disposição. Vamos continuar compartilhando. E se eu quero escutar suas histórias, onde é que eu tenho que entrar, Cíntia? O meu perfil aqui, eu vou começar a alimentar esse perfil agora, nessa quarentena. É Cíntia Conta Canta aqui no Instagram e também tem no Facebook. Pode entrar em contato, que o que eu puder ajudar, estou aqui. Tá, demais, demais, Cíntia. Um beijão para você, para sua família e para todos os seus alunos. Para todo mundo aí também. Tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Cíntia, essa fonte de inspiração que, mais uma vez,
utiliza os obstáculos, essas dificuldades que a vida nos traz a cada momento para alimentar a sua criatividade. Esse foi o super ensinamento que essa super professora nos ensinou. Nos vemos amanhã com mais professores mirabolantes e suas ideias mirabolantes. Tchau!